abençoa, Pai querido, aleluia. Deus maravilhoso. Isaías 44. Aleluia. Versículo 2. Começar logo do primeiro. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o soberano que te criou e te formou desde o ventre e te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia. Brotarão entre a erva, como salgueiros junto ao ribeiro das águas. Este dirá, eu sou do soberano, e aquele se chamará pelo nome de Jacó, e aquele outro escreverá na mão, eu sou do soberano, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o soberano rei de Israel, o seu redentor, o soberano dos exércitos, eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, aqui Deus está falando de um derramar das águas do Espírito Santo. Está falando de um avivamento. E essa passagem deixa claro que o avivamento é uma promessa de Deus para várias gerações. Em várias gerações diferentes, ao longo dos séculos, Deus impõe o seu avivamento na terra. Ele impõe o avivamento. Ele derrama as águas sobre aqueles que estão sedentos. Amém? Você está sedento de Deus esta tarde? Aqueles que têm sede de intimidade com Deus, têm sede de ser usados por Deus, Deus derramará as suas águas. Amém? E nada pode impedir, porque é promessa de Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus. Eis que eu sinto o cheiro das águas, irmãos. As águas de um avivamento que Deus vai derramar sobre o sedento. E Deus vai fazer este sedento ter impacto na terra. Glória a Jesus. Porque Deus vai fazer com que uma multidão de errados venham a ter entendimento. Murmuradores aprenderão a doutrina. Deus usará uma multidão de coisas loucas para confundir os sábios. Deus fará confuso o pensamento do soberbo, usando pessoas humildes, simples, que têm sede dele. Glória a Deus. Deus há de impor um grande avivamento na terra. Eu sinto o cheiro das brisas, amém? Eu sinto o cheiro das águas, de um grande avivamento que se chega até nós, mas nós temos que estar na posição de sedento de Deus, amém? Um avivamento derramar das águas é promessa de Deus para várias gerações. Está chegando também o verso, irmãos. Quando Deus, olhando para Jacó, que estava para ser perseguido pelos inimigos da terra, vários povos iriam destruir Jacó e seus filhos, por causa da questão de Simeão, e o outro filho dele matou a cidade inteira, porque o príncipe da cidade abusou da filha de Jacó. Então todos os povos da terra se reuniram para destruir Jacó e seus filhos. Então Jacó reuniu sua família e disse: tirai de vós os ídolos estranhos, tudo aquilo que não presta, e vamos clamar a Deus. Então Deus enviou o terror dele sobre aquelas nações, e não impediu a caminhada de Jacó. Naquele momento Deus impôs um grande avivamento na terra. Deus se fez temível, e Deus vai usar a sua vida para fazer temível o seu nome na terra. Quem crê nisso? Não tem podereto da terra que pode impedir as águas de Deus que são derramadas sobre o sedento, amém? Deus, ele impõe o avivamento. No começo da igreja, os religiosos tentaram impedir a igreja, as autoridades tentaram impedir o avanço da igreja, chegaram no final, mataram os apóstolos, mas a igreja prevaleceu e permaneceu, porque as águas do Espírito Santo, quando são derramadas, ninguém pode segurar, amém? Ninguém pode impedir o que Deus predestinou. Deus não escolheu ninguém para ser salvo ou para ser condenado, mas Deus predestinou muitos acontecimentos. Entre eles, os maiores avivamentos da história foram predestinados por Deus.
Eis que eu sinto o cheiro das águas que se aproximam. Glória a Jesus. Deus vai fazer cumprir a tua palavra na terra. Amém? Glória a Deus. Irmãos, avivamento é uma promessa de Deus. Fique na posição de sedentos por Deus. Sedentos de fazer a obra de Deus. E um avivamento é a necessidade da igreja. Aqui diz, derramarei água sobre o sedento. Aquele que tem necessidade. A água é a maior necessidade do ser humano. É a água do corpo. Isso simboliza o que aqui? O avivamento é a nossa maior necessidade. As águas do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, de um avivamento. Que Deus derrame as suas águas nos nossos corações. Para nós termos cada vez mais aversão às coisas do mundo e cada vez mais sede de intimidade com Deus. Nós precisamos dessas águas. É uma necessidade da igreja, o avivamento. Nós precisamos das águas do Espírito Santo para tornar a nossa prioridade outra, para que a nossa vida venha a ser realmente consagrada a Deus, para que a nossa prioridade venha a ser intimidade com Deus, ser usado por Deus, para que o nosso coração venha sentir desespero pelas almas perdidas. Nós precisamos dessas águas. Nós precisamos sentir desespero pelas almas que perecem, mais do que uma mãe sente quando perde um filho na infância. Nós necessitamos das águas do Espírito Santo, para que o nosso coração, de fato, seja um coração segundo o coração de Deus. Amém? Amém. Deus amou tantos perdidos que foi até a cruz morrer por ele. Nós temos que amar os perdidos a ponto de irmos até eles. Amém? Glória a Jesus. Nós temos a necessidade desse avivamento para nós sentirmos cada vez mais alegria em fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus, irmãos, é o maior privilégio da terra. O maior privilégio é fazer a obra do Eterno, do Altíssimo, do Supremo, do Sublime, do Excelso. É o maior privilégio. E se nós não nos alegramos em fazer a obra de Deus, como um ganancioso se alegra com as riquezas, então nós somos miseráveis. Somos as piores criaturas da terra. Porque se com as coisas espirituais, quem é espiritual, não se alegra tanto quanto o ganancioso com as coisas carnais, então nós precisamos realmente das águas deste avivamento, um reavivamento, uma renovação na nossa vida, para que nós venhamos a ter prazer em fazer a obra de Deus, como um verdadeiro privilegiado na terra. Muitas vezes as pessoas se sentem felizes de receber um convite para ir aqui, um convite para ir ali, para ir no jantar e não sei aonde, mas nós recebemos um chamado do Todo-Poderoso para fazer a sua obra na terra. Então, que venham as águas deste avivamento para nos tornar realmente pessoas comprometidas com a palavra de Deus, comprometidas com a obra de Deus, desesperadas com o destino da maioria das pessoas. Pessoas felizes em fazer a obra de Deus, amém? Não aquelas que vão se arrastando, não, mas aquelas que vão com prazer em fazer a obra de Deus, em atender o chamado do Senhor. Nós realmente, irmãos, temos que entender que esta vida não é para ser aproveitada, mas é para ser consagrada para Deus. É para ser entregue para Jesus. Nós temos que ter prazer, amém? De estar fazendo a obra de Deus. Ó, irmãos, muitos são os cristãos que têm prazer em fazer a obra de Deus menor do que o égrio na sua cerveja, o ganancioso no seu dinheiro. Os carnais têm mais prazer nas coisas carnais do que muitos que dizem que são espiritual nas coisas espirituais. Então nós precisamos deste renovo. E nós, irmãos, nós temos uma boa notícia. Deus vai derramar águas de um grande avivamento. Isso é fato. Basta você estar na posição. Amém? Você tem que estar na posição de ser dentro de Deus, ser dentro de intimidade com Deus, ser dentro de fazer a obra de Deus com fervor, com desprendimento. Amém? Vamos fazer a obra de Deus agora, percebendo por essa vila. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos orar, vamos interceder, vamos guerrear na terra. Deus está precisando de um